No vídeo de hoje eu quero falar com você que já entrou no digital e que achou que em 6 meses, um ano ou até em menos tempo ia ficar rico. Isso acontece porque as pessoas estão com um vírus instalado na cabeça. Um vírus como aquele vírus de computador, que ele bagunça as nossas percepções, o nosso funcionamento e faz com que você esqueça a ideia do tempo. O marketing digital ele instalou essa ideia de que é possível burlar a lei natural do tempo. Todo negócio precisa criar casca, precisa vencer algumas etapas que só dá para fazer de duas formas. Ou você dá o tempo necessário para essa coisa acontecer, ou você injeta muito dinheiro, porque dinheiro ele compra tempo. Então, se você não tem milhões de reais ou, dependendo do caso, milhares, muitos milhares para investir, você precisa de tempo. Você precisa pagar com a única moeda que você tem, que é paciência, é deixar a coisa acontecer. E é aqui onde a maioria das pessoas morrem na praia, porque elas esperam e acreditam que da noite para o dia ou com pouco esforço vai conseguir atingir resultados exorbitantes. Só que sinto muito lhe dizer que isso não é regra, isso é uma exceção. Existem pessoas sim que conseguem faturar altíssimo em pouco tempo e sem muito esforço. Mas aí é igual um alinhamento de planetas. Você precisa ter uma série de fatores, de coisas que estão alinhadas, como por exemplo, você ser a única pessoa que tem uma solução para um problema que é um problema em massa, ninguém resolve e todo mundo precisa resolver aquele problema com urgência. Então, nesse caso, você não vai precisar de muito esforço porque as pessoas vêm até você e só você tem essa solução. Mas isso aí é muito raro de acontecer. Então, no vídeo de hoje, eu quero tirar essa ansiedade da sua cabeça. Essa ansiedade de querer que as coisas aconteçam do jeito certo. Ele vai ser até um vídeo longo e se você não tiver paciência nem para assistir esse vídeo, sinto muito lhe dizer de novo. Você não vai conseguir ganhar grana na internet, nem ter um negócio próprio. Aí você tem que se contentar com a vida que você tem e beleza, acontece. Tem gente que não nasceu para isso, porque você precisa construir as coisas com o tempo. É igual você estar construindo um castelo, você precisa ter um alicerce forte. E esse alicerce, ele não tem como ser feito da noite para o dia, certo? E eu vou te mostrar que, assim como qualquer aprendizado, você precisa dar tempo para que o seu negócio fique sólido. E não vamos falar aqui sobre velocidade, esqueça isso. Nós vamos falar sobre maturação. Todo negócio precisa ser maturado. E eu separei 4 tópicos que eu até anotei aqui, que você precisa passar por essas 4 fases, que elas são fases de negócios reais. E se você quiser ter um negócio no digital, fora da bolha do Instagram, fora da bolha do YouTube, do TikTok, você precisa também entender que o seu negócio digital precisa passar por essas 4 fases, que é a utilidade real, o ativo humano, o teste do tempo e o propósito. E agora a gente vai falar sobre cada um deles. Deixa eu até dividir a tela aqui com você. E vamos lá. As crianças hoje estão barulho gigantesco. A primeira fase desse negócio é a utilidade real. Vou deixar aqui mais bonitinho para destacar. Você precisa entender que isso aqui é um fundamento básico. Se o seu negócio não tem utilidade para as pessoas não pagam por ele. Não pagam pelo seu produto, não pagam pelo seu serviço. Então, você precisa resolver problemas reais. Todo negócio digital, ele parte disso aqui.
por isso que existem alguns nichos que são muito grandes e muito lucrativos, como o nicho de finanças, o nicho de relacionamento, o nicho de saúde, tem outros. Mas esses três aqui são principais porque todo mundo tem problema de saúde, de relacionamento ou de dinheiro. E existem níveis e existem tipos de problemas diferentes. Tipo, relacionamento, se você já é casado, você tem um tipo de problema. Se você é solteiro, você tem outro tipo de problema. Se você tem um negócio, o seu problema com dinheiro é diferente da pessoa que está desempregada. Então, são nichos que em todas as esferas vai ter gente interessada em pagar algo por aquilo para resolver esse problema. Então, todo trabalho é honesto em si. Todo trabalho. Tipo, o lixeiro, ele não recolhe só o lixo. Ele preserva a saúde pública, ele preserva os ambientes limpos. O médico, ele não só passa remédio, não só cura pessoas, ele salva vidas. Então, você precisa entender isso. Não adianta você pensar só no dinheiro. Enquanto você estiver pensando só no dinheiro, cara, não vai rolar. Não vai rolar, porque a janela entre você começar o seu negócio e você começar a ganhar grana de verdade é uma janela grande, certo? Então você precisa entender que no digital é igual a um negócio físico. Exige tempo. Você não vai abrir uma loja e do nada essa loja vai ser sucesso. Você precisa ir construindo. Então a gente cria produto que não serve para nada. A gente não, né? A maioria das pessoas tentam criar produtos que não servem para nada. E elas pensam que esse produto vai ser a coisa que vai enriquecer o dono. Cara, isso aqui não vai funcionar. Então você precisa fazer essa pergunta aqui. Qual é... Caramba! Qual é a utilidade real do que eu faço? Por que as pessoas precisam me pagar? Por que esse meu produto ou esse meu serviço é útil para as pessoas? Qual é a utilidade real do que eu faço? Você precisa parar para responder essa pergunta, porque quando você foca em facilitar a vida de alguém, em resolver um problema de alguém, você gera um valor que transcende o algoritmo. Você gera um valor que faz com que as pessoas entendam que você é a solução para o problema delas. Então, se você parar e responder isso aqui, você vai começar a refletir sobre essa e outras coisas. E agora eu vou jogar uma pergunta para você. Se seu negócio sumisse hoje, se seu produto parasse de existir, as pessoas sentiriam falta dele? Então, essa é a diferença entre um esquema, uma pirâmide, uma coisa, né, que é feita só para enriquecer algumas pessoas, que é aquele lance de curso que ensina a pessoa a vender o curso que a pessoa vendeu para você. Então, isso aí é um esquema. E uma empresa não. A empresa, ela resolve problemas das pessoas. Então, a primeira fase é isso. Qual é a utilidade real do seu negócio? Qual é a utilidade real do seu serviço? Agora a gente vem para a fase 2, que é o ativo. Ativo humano. O ativo humano é o seguinte: você precisa ter tempo para crescer o negócio, certo? Isso aí você já sabe. E o que é que você faz enquanto espera o seu negócio crescer? Você fica melhor. Você se torna bom demais para ser ignorado. Então você precisa sempre se aperfeiçoar, melhorar. Então busque a melhora constante. Sempre tente melhorar. Mas aqui a gente tem até um parênteses, eu vou me destacar. Você tem que ter cuidado em não confundir a melhora constante com a busca constante por conhecimento que gera obesidade mental. Tem gente que trava porque sempre
está atrás de uma solução nova, sempre está atrás de um hack novo, sempre está atrás da tendência do mercado, mas existe o básico. Aqui a gente está falando do básico, essas 4 fases. O básico bem feito é melhor do que o... Deixa eu só ver aqui se meu microfone tá... Eu bati nele aqui. Não, tá funcionando. O básico bem feito é melhor do que qualquer estratégia mirabolante que você não consiga executar direito. E se você ficar sempre buscando essa melhoria, mas não entrar em ação, você vai travar e você não vai conseguir ganhar grana. Então, lembre-se que aqui eu coloquei o seguinte: busque a melhoria constante enquanto você espera o seu negócio chegar no resultado que você quer e não ficar parado. Você precisa avançar aos poucos com o conhecimento que você tem. Na hora que você entrar no jogo, você vai começar a identificar gargalos. Eu preciso melhorar no tráfego pago, eu preciso melhorar na produção de conteúdo, eu preciso melhorar na conversão de venda. Tá chegando gente para falar comigo no WhatsApp, mas eu não estou conseguindo converter. Então eu tenho um problema de comercial, de venda. Então você vai identificar esses gargalos e vai resolver. Mas você não precisa ficar parado esperando estar tudo perfeito. Não. Então, um médico experiente, ele salva mais vidas do que um médico inexperiente. Um mentor mais sábio, ele acelera resultados, ele gera mais transformações do que um mentor mais simples. Um piloto de corrida mais experiente, mais sagaz, ele vai gerar mais resultado para a equipe dele do que um piloto inexperiente. Então, o seu maior ativo no modelo de negócio que eu ensino aqui não é sua lista de e-mail, não é o seu dinheiro, é você. Então, você precisa aprender a se tornar bom demais para que as pessoas não te ignorem. Inclusive, tem um vídeo aqui em cima onde eu falo sobre isso, como você se tornar bom demais para ser ignorado. Enquanto os outros buscam atalhos e hacks de engajamento, use o tempo para maturação e refinar suas habilidades. Tanto refinar as habilidades que você já tem, quanto buscar adquirir habilidades que são necessárias para o seu negócio, mas que você ainda não tem. Leia o que ninguém lê, estuda o que é difícil. Então, às vezes, tem coisa que é novidade, que é difícil, e as pessoas não querem estudar, elas querem estudar mais do mesmo, elas querem o resultado rápido. Então, esqueça aquela coisa de 6 meses. Cara, um negócio, ele é para você pensar para a sua vida toda. Então, não existe uma coisa que você vai gerar aquele dinheirinho rápido. Na pandemia teve muita gente que ganhou grana assim vendendo qualquer coisa. Só que justamente por causa dessas pessoas que vendiam qualquer coisa, essas pessoas que falavam qualquer besteira, as pessoas começaram a ter o pé atrás na hora de comprar de qualquer pessoa. E você tem que ter cuidado que às vezes você confunde a pessoa ser grande com ser boa. Às vezes não necessariamente o cara que é grande ele é a pessoa certa para resolver o seu problema. Então você precisa saber identificar isso também. Você precisa buscar o desenvolvimento pessoal, porque ela é a preparação necessária para quando o seu sucesso chegar. Você não quer ser esmagado pelo seu sucesso, porque se você tiver um crescimento muito grande a ponto das suas habilidades, seja de gestão de tempo, gestão financeira, gestão de equipe, não estarem suficiente para absorver aquele crescimento, você vai quebrar. Entendeu? Então, você precisa cuidar do ativo humano do seu negócio. Depois, agora a gente vai para a fase 3. Fase 3, o teste de tempo. Aqui é onde a gente começa a falar sobre o tema central desse vídeo. A gente entra na fase mais dolorosa desse negócio. Porque a maioria das pessoas desiste justamente aqui, na hora de testar o tempo do seu negócio. Às vezes você tem uma ideia foda, mas que essa ideia não teve tempo suficiente para chegar nas pessoas certas. Então, a gente vive na armadilha do curto prazo, na armadilha do conteúdo rápido, sabe assim, a atenção das pessoas está tão dispersa que pare para pensar. Quanto tempo você consegue ficar sem olhar o celular? Você consegue assistir um filme sem olhar o celular? A gente está aqui em mais ou menos 13, 14 minutos desse vídeo e eu tenho certeza que em algum momento você pegou o celular para olhar. Então,
Se policie quanto a isso. Tome cuidado, porque isso está desviando a atenção das pessoas para coisas supérfluas e faz com que elas não deem tempo suficiente para as coisas que exigem tempo. Um casamento ele não fica sólido em 6 meses. Uma reputação não surge da noite por dia, exceto se você tiver muita grana. Se você tiver muita grana para aparecer na frente das pessoas muitas vezes por dia, injetando tráfego pago, aí sim você pode acelerar esse processo. Mas aí é comprando tempo. Você tem essa grana para comprar tempo? Se sim, beleza. Se não, dê tempo ao tempo. A internet ela acelera a distribuição, mas ela não acelera a confiança. Nem a sua confiança em você mesmo, no seu negócio, nem a confiança das pessoas em você. A internet não consegue acelerar isso. Por mais que você consiga vender, pode ser que as pessoas simplesmente comprem de você, descubram que você não é a pessoa certa e tratem você como um charlatão. Isso acontece muito. Às vezes você tenta dar um passo maior do que a perna e você não está preparado para aquilo. Às vezes você investe uma grana pesada e chega lá na frente e você descobre que não tinha estrutura suficiente para fazer aquele negócio acontecer, para atender centenas de pessoas. Então você precisa fazer as pazes com o relógio, você precisa projetar o seu negócio para os próximos 2, 5, 10, 15, 20 anos. Comece a pensar em longo prazo, em espaços de tempo maior. Esqueça a coisa de ser rápido. Pense o seu negócio em pelo menos 5 anos. Isso aqui é o mínimo. Você tem que pensar que você vai demorar 5 anos para chegar no patamar que você deseja. Lógico que você não vai ficar 5 anos construindo para do nada, de repente deu os 5 anos, está tudo pronto. Não, é igual uma casa. Você constrói a casa, na hora que você subiu as paredes, fez o teto, fez o telhado, você já pode morar dentro. Aí você dá para ir fazendo um acabamento. Se você não tem onde morar, isso é uma solução. Você faz o acabamento do quarto, você faz o acabamento da sala, depois você vai melhorando, depois você aumenta um pouquinho. É isso. Agora, se você já tem outro negócio, se você já tem outra fonte de renda, aí sim você pode ir construindo esse paralelo, devagarzinho, mas mesmo assim precisa de tempo. Quando você parar de tentar as contas do mês com o próximo lançamento, com o próximo produto, a ansiedade baixa e a qualidade do seu serviço e da sua entrega aumenta. Pare de querer colocar o carro na frente dos bois, cara. Isso não existe. Se você não tem dinheiro para comprar velocidade, tenha dignidade para respeitar o tempo da colheita. Toda colheita precisa ser feita no tempo certo. Se você colher antes, você vai colher verde. Não vai funcionar, não vai funcionar. Você não vai aproveitar. Se você colher muito depois, pode ser que tenha estragado. E agora a gente vai para a quarta fase, que é o propósito. Opa. E aqui eu não estou falando daquele propósito, sabe? Aquele propósito de salvar o mundo, sabe? De fazer as coisas que as pessoas... Não, a gente está falando aqui de propósito. Propósito prático. E como é que você descobre isso? Observando as coisas que você aguenta fazer. Aquelas coisas que você gosta de fazer, independente de outras pessoas, independente de dinheiro, independente do tempo. Aquelas coisas que você faz simplesmente por prazer e que você gosta de ficar bom nessas coisas. Aquelas coisas que você tem habilidade, que você faz naturalmente e que a maioria das pessoas, quando veem você fazendo, elas te admiram ou te invejam. Por exemplo, uma coisa que é uma habilidade que eu tenho hoje, que eu faço por muito tempo, é leitura.
Eu consigo ler por muito tempo. Queria ler mais. Tem algumas pessoas que eu conheço, alguns mentores que eu tenho, que conseguem ler 2, 3, 4 horas por dia. Eu consigo ler 1 hora e meia. E tem gente que não consegue e admira. Então, a leitura para mim é uma coisa muito boa. Então, comece a pensar assim, o seu negócio ideal é a interseção entre o que você gosta de fazer, o que você é bom e o que é útil para as pessoas. Isso aqui se conecta com o primeiro passo, porque não adianta de nada você achar uma coisa que é de utilidade geral, mas que você não aguenta fazer. Aí você vai simplesmente criar uma coisa que vai ser ruim para você, porque na hora que o seu negócio ele vira 100% financeiro, que você está pensando só na grana, você começa a ter que buscar prazer em outras coisas e não mais no seu negócio. Então ele vira um martírio, ele vira uma coisa ruim, ele vira uma coisa que, sabe, aquela sensação de, poxa, eu tenho que trabalhar de novo. Que isso é o que muita gente passa quando está no emprego que não gosta, mas aí precisa da grana, precisa do dinheiro. E na hora que você está nessa situação é horrível, né? Porque você não tem mais prazer em ir trabalhar com aquilo. Então, a primeira coisa é isso. Você precisa identificar o seu propósito na coisa que você gosta. Busque nos seus hobbies. Às vezes um hobby que você tem pode resolver o problema de outras pessoas. Entendeu? Então o propósito, ele emerge do trabalho duro, da repetição, da utilidade. De quando você repete muitas vezes até você atingir a maestria, até você ficar muito bom, de verdade. Aí as pessoas começam a te ver com outros olhos. É aguentar o processo tempo suficiente para que ele faça sentido para você e para outras pessoas. E agora a gente está caminhando para o final desse vídeo. E eu preciso que você entenda que a escolha é sua. Se você está insatisfeito com sua vida, com seu trabalho, a escolha é sua. Mas você precisa entender que não é da noite para o dia. Quem lhe disser que você vai conseguir começar um negócio digital da noite para o dia, que você vai ganhar 6 dígitos em 7 dias, ela está mentindo para você, porque até para você ter um negócio que gere 6 dígitos em 7 dias, você precisa de tempo. Quando você entra na plataforma, você vai entender que não é 7 dias de trabalho. 7 dias é o tempo de carrinho aberto, é o tempo da oferta. Mas você precisa ter construído um negócio antes. Um negócio que pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não é da noite para o dia. Ou você acredita nisso, ou você assume que você é um adulto e constrói algo relevante que dá trabalho. Só que ele dá trabalho, ele demora, ele exige que você se torne alguém que você ainda não é durante o processo, mas que se você conseguir fazer esse negócio resistir ao teste do tempo, pode ter certeza que esse negócio vai lhe dar frutos que você sempre buscou, que você sempre quis, mas que só é possível se você conseguir esperar o tempo certo. Se você ficar pulando de galho em galho, ficar saindo de uma estratégia para outra, você nunca vai conseguir. Porque cada estratégia precisa de tempo. O mercado está cheio de gente rica de dinheiro e pobre de alma, presos em negócio que odeia, que na hora de construir, ela pensou só no dinheiro, ela não teve propósito, ela não teve o ativo humano, né? Porque às vezes você tem grana, então você contrata outras pessoas e você fica sendo obrigado. Então não construa uma prisão de ouro para você. Não construa. Construa algo que daqui a 10 anos você olhe para trás e diga, valeu a pena. Valeu a pena cada segundo que eu investi nesse negócio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Se você quer continuar aprendendo comigo, dê uma olhada num desses 2 vídeos, que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu sou Franco e a gente se vê no próximo. Valeu!